Você está no canal Investidor Cético, eu sou André Massari e nesse vídeo vamos falar sobre investimento em debêntures. E como esse é um canal que é principalmente voltado ao investidor individual, vamos abordar o investimento em debêntures e, mais importante, os riscos pela perspectiva do investidor comum ou do pequeno investidor. Talvez você se lembre alguns poucos anos quando as taxas de juros estavam baixas e algumas pessoas, inclusive alguns supostos experts em investimentos, falavam coisas do tipo a renda fixa morreu, o fim da renda fixa e coisas do gênero. Pois é, a renda fixa é imortal. Aliás, é mais fácil acabar o mercado de renda variável que o de renda fixa. Vários países do mundo não têm uma bolsa de valores, mas quase todos os países têm um mercado financeiro com títulos de renda fixa. E com as taxas de juros em níveis altos, e que tudo indica ainda devem continuar desse jeito por algum tempo, a renda fixa se torna dominante e investidores em busca de retornos maiores começam a buscar oportunidades fora daquele combo trivial de títulos bancários e títulos públicos. As debêntures são títulos de renda fixa emitido por empresas, diferentemente dos títulos do Tesouro Direto, que são emitidos pelo governo, e de títulos como CDBs e LCIs, que são emitidos por bancos. Essa diferença pode parecer um mero detalhe, mas é aí que mora grande parte da percepção de que debêntures são títulos mais arriscados. Os títulos públicos, que incluem aqueles do Tesouro Direto, têm um aval de valor integral do Tesouro Nacional. Então o risco de crédito, que é o risco de calote, é virtualmente zero. Os títulos bancários têm cobertura de seguros de depósitos bancários, que no Brasil é provido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, por conta do chamado risco sistêmico. O risco sistêmico é o risco da perda de confiança do público no sistema financeiro e que pode levar a uma quebradeira de bancos, o famoso efeito dominó, e o seguro de depósitos bancários é um mecanismo para amortecer esse risco. Em praticamente todos os países que têm um mercado financeiro desenvolvido, existe um seguro de depósito equivalente ao nosso FGC. Empresas, diferentemente de instituições financeiras, não têm risco sistêmico. Quando uma empresa vai à falência, por maior que ela seja, o efeito costuma ser limitado e não se alastra pela economia como um todo, como é o caso do risco sistêmico. Por isso, os governos e reguladores do mercado financeiro não veem necessidade de ter um FGC das empresas. E isso significa naturalmente que as debêntures não têm um mecanismo institucional de proteção como o aval do Tesouro Nacional ou o FGC. Mas a pior parte não é essa. Uma debênture pode ter vários níveis de garantia como garantias reais. Uma debênture pode ser garantida por imóveis, máquinas, estoques. Esse tipo de garantia dá um grau de segurança muito alto. O problema é que a grande maioria das debêntures no Brasil tem aquilo que se chama de garantia quirografária. Garantia quirografária significa que, em caso de falência, os detentores dessas debêntures recebem o seu crédito antes dos acionistas da empresa, mas depois dos credores que têm garantias reais e dos credores privilegiados, como os empregados e o governo. Ou seja, na prática, a garantia quirografária equivale a não ter garantia nenhuma. Consequentemente, em termos práticos, a maioria das debêntures brasileiras não tem nenhuma garantia. Inclusive, é por essa razão que debêntures costumam ter retorno maior do que títulos públicos e títulos bancários. É a lógica simples do risco-retorno. Risco maior, retorno maior, certo? Isso significa que o investidor, e em particular o pequeno investidor, deve ficar longe das debêntures? A resposta é não, ou pelo menos não necessariamente. Precisamos sim ter cuidados adicionais ao investir em debêntures, mas elas não são uma coisa tóxica da qual a gente deva sair correndo. Aliás, tem um velho ditado no mundo dos investimentos que diz que não existe ativo arriscado, o que existe é ativo mal alocado. As debêntures são ativos que podem ser muito interessantes, mas se tornam ruins quando são mal alocadas. Como então diminuir drasticamente o risco do investimento em debêntures? A primeira coisa a fazer é dar preferência a debêntures de empresas de capital aberto. As debêntures podem ser emitidas por sociedades anônimas de capital aberto ou de capital fechado. A diferença é que as de capital fechado não podem ofertar publicamente as debêntures. Então o investidor comum muitas vezes nem fica sabendo da existência delas. Uma forma fácil de identificar uma debênture de empresa de capital aberto é que ela tem um ticker de negociação. É um símbolo alfanumérico similar ao das ações de empresa, que identifica o emissor e a série da debênture. E por que dar preferência a empresas de capital aberto?
Porque essas empresas têm, de forma geral, uma estrutura de governança melhor e são mais vigiadas. Ok, mas empresas de capital aberto ainda assim podem ir à falência, podem se envolver em fraudes, rolos diversos, podem dar calote, mas aí entra a nossa segunda providência, que é a velha e boa diversificação. Sabemos que as empresas de capital aberto têm uma governança melhor, são mais fiscalizadas, mas estão longe da perfeição. Vide casos recentes de fraude envolvendo empresas de capital aberto. Só que, e aí entra um pouco de probabilidade, uma empresa de capital aberto falir é um evento raro. Então, se você fizer uma boa diversificação, eventualmente uma debênture da sua carteira pode ser perdida de forma irreversível, mas essa perda, se limitada, tende a ser largamente compensada pelo retorno generoso que algumas debêntures dão ao longo do tempo. E como limitar essa perda? Ora, diversificando e limitando a exposição a cada debênture individual. Imagine que você defina que vai investir em 20 debêntures, todas elas de emissores diferentes, com pesos iguais e que cada uma delas individualmente vai representar 5% da sua carteira. 5% de exposição é um risco altamente razoável. Na altamente improvável hipótese de que 2 ou mais empresas de capital aberto vão à falência em um curto espaço de tempo e que você tem essas debêntures em carteira, com as taxas de juros nos níveis que estão, você ainda assim ganha dinheiro. As grandes perdas acontecem quando os investidores ficam gananciosos, vem uma debênture pagando taxas altas e colocam tudo e mais um pouco. Aí não tem jeito. Mas se você der preferência a debêntures de empresas de capital aberto e limitar a exposição a cada debênture individual, e o número de 5% que eu dei no exemplo é uma boa referência, dificilmente você vai ter algum problema mais sério. Fazendo desse jeito, o investidor pode até mesmo ter a maior parte do seu patrimônio em debêntures sem que isso seja considerado qualquer tipo de loucura. Eu insisto, não existe ativo arriscado, existe ativo mal alocado. Outra coisa que pode ajudar, mas não deve nem de longe ser comparado com algum tipo de garantia é o rating. Rating é uma nota atribuída por uma agência de avaliação de crédito e que diz que a qualidade daquele crédito teve uma boa nota. Não é garantia de nada, mas é uma segurança adicional. Então, o risco de crédito pode ser gerenciado, não eliminado, mas sim gerenciado, importante reforçar, com essas 4 coisas: preferência por empresas de capital aberto, diversificação, limitação da exposição a um investidor individualmente e análise do rating. Um outro risco relevante nas debêntures que precisa ser considerado é a liquidez. Algumas debêntures têm liquidez melhor que as outras, mas de forma geral a liquidez não é lá essas coisas. Então, se o investidor precisar vender suas debêntures antes do vencimento, pode ter perdas nesse processo por conta de deságio ou mesmo pode não conseguir vender. Assim, é altamente recomendável que o investidor mantenha parte do seu patrimônio em ativos líquidos, e aí podemos mencionar os títulos públicos e títulos bancários de liquidez imediata, caso surja uma necessidade. Enfim, as debêntures em si não são perigosas, elas são instrumentos financeiros de renda fixa que têm um retorno maior que outros instrumentos e, naturalmente, tem um risco também maior. Só que esse risco é facilmente gerenciável tomando as medidas e seguindo as recomendações propostas aqui nesse vídeo. Veja que nós falamos nesse vídeo de 2 riscos principais, que são o risco de crédito e o risco de liquidez, mas eu vou deixar aqui um outro vídeo do canal onde você vai conhecer outros riscos que afetam títulos de renda fixa e debêntures são títulos de renda fixa. Até a próxima!